paz, Senhor Jesus. Querido, você que pode, coloque-se de pé nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o verso de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 15. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Culto em adoração ao Senhor. Eu ter a certeza que Jesus tem bênção, tem milagre para a minha vida e para a sua vida neste lugar. Amém? Evangelho de Marcos 16 e 15. Aquele que encontrou, diga amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Vamos orar nessa noite, vamos falar com Deus, vamos falar com aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, que eu tenho a certeza que Ele já está presente neste ambiente de adoração, e o Senhor tem coisas grandes para operar no nosso meio nessa noite. Vamos orar. Soberano Deus, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor querido, nós nos colocamos, ó Deus, perante a Tua presença nesta noite, adorando o Teu nome, glorificando o Teu reino e exaltando, Senhor, a Tua vontade. Vontade essa, Senhor, que tem sido boa, agradável e perfeita sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, neste local, Senhor, em Tua casa, conhecida, ó Deus, como casa de adoração, templo, meu Deus, de oração, para que nessa noite, ó Deus, nós venhamos adorar aquele que é fiel, adorar aquele que é santo, aquele que é poderoso. Eu lhe peço, Espírito Santo, venha nos visitar mais uma vez neste lugar, Senhor. Venha mais uma vez, Pai, tomar a direção deste culto. Que o Senhor venha falar com a sua igreja, Deus, de uma forma tremenda e poderosa. Que nesta noite, meu Deus, a Tua graça mais uma vez venha, ó Pai, se manifestar. Que a Tua presença mais uma vez venha nos tocar aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, a honra é Tua, a glória é Tua, e nós estamos aqui somente, meu Deus, com o intuito, Senhor, de adorar aquele que é santo, de glorificar aquele que é fiel e que é verdadeiro. Opera, Espírito Santo, mais uma vez nesse lugar. Opera mais uma vez, Espírito Santo, através dos vidas dos Teus filhos, que estarão louvando o Teu nome, Senhor, através da vida do Teu servo, que vai estar ministrando a Tua palavra. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, em adoração àquele que vive. Nós estamos, ó Pai, reunidos em adoração, meu Deus, aquele que reina para todo sempre. Então opera, Espírito Santo, manifesta, Senhor, o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua graça, que a unção do Teu Espírito, que a porção, ó meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem reservado, venha manifestar nesta noite, e o Teu nome ser glorificado mais uma vez. É o que nós oramos, Senhor, é o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome teu assento nessa noite. Vamos receber o irmão Diego aplaudindo Jesus bem forte, que Jesus merece. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, e o povo de Deus diz amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus, dê glória a Deus. Você que trouxe a sua harpa, irmãos, abra ela no número 36 e me ajude a adorar o nome do Senhor. Hino de número 36. Da linda paz
pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou. Passarinhos, belas flores, querem cantar. Sambas terrestres, esplendores, mas comprem todo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, pra os braços seus fugir. És fiel, sua vida é certa, quando eu não sei. Mas Ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem
séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Só aqueles que vieram adorar o Senhor, diga assim: aleluia. A Ele a honra, a Ele a pelos séculos dos séculos. Seja a honra, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus, aleluia, esse Deus é maravilhoso. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Diego. Nós vamos ouvir a irmã Regiane, que vai estar louvando o Senhor. Logo após o círculo de oração, também já vai estar adorando a Jesus sobre este lugar. Amém? Se você está feliz nessa noite, queridos, vamos receber a serva de Cristo, aplaudindo Jesus bem forte, que Jesus merece. Aleluia, Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém.
Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande calor, a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anulava, quando o filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus que faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Glória a Deus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, quando o filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, as palmas para o Senhor. Aleluia. Nós vamos ouvir o círculo de oração que vai estar adorando Jesus. Logo após nós já vamos ouvir a dupla, né? Os filhos da luz que vão estar adorando a Jesus sobre este lugar. Amém? E você que está feliz com Cristo, irmão, aplauda Jesus bem forte, que só Ele merece. Glória a Deus, o círculo de oração do exército de Débora, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia.
sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus?
Deus. Deus abençoe a vida do círculo de oração, né? Nós vamos ouvir a dupla, os Filhos da Luz, que vão estar louvando o santo nome do Senhor. Logo após eu quero estar fazendo a parte dos visitantes nessa noite, apresentando alguns visitantes em o nome de Jesus. Vamos receber os servos de Cristo aplaudindo Jesus bem forte, queridos. Aleluia, Jesus. Estamos na igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Lá fora está frio, mas aqui está pegando fogo. Oh, glórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está atuando tremendamente aqui nesse lugar. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus de glória! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais oportunidade. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus na beleza da tua santidade. Muito bom estar com a igreja novamente. A irmã Francisca está ali. Chamei ela para vir aqui hoje. Estamos juntas. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Piscar de olhos. Oh, aleluia, Deus. Não sei por quanto tempo que eu vou ficar aqui, mas aguardo a chamada para ir morar ali. Na cidade celeste que Cristo preparou, cidade dos remidos, morada do Senhor. Se tu quiseres, você pode ir também na Nova Jerusalém, cidade santa e de luz. É só dar um sinal e dizer: eis-me aqui, pois também quero subir para morar com Jesus. É só dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sei que tuas promessas breves são para se cumprir. Então vem mais que depressa, não ficas parado aí. Pois é num piscar de olhos que Jesus Cristo virá para buscar o seu povo e para com ele morar. Se tu quiseres, você pode ir também para Nova Jerusalém, cidade santa e de luz. É só dar um sinal e dizer: eis-me aqui, pois também quero subir para morar com Jesus. Se tu quiseres, você pode ir também para Nova Jerusalém, cidade santa e de luz. É só dar um sinal e dizer: eis-me aqui, pois também quero subir para morar com Jesus. Aleluia. Obrigado. Graças a Deus. Eu também estou revendo o pastor Rogilson, pastor Paulo, né? Pastor Rogilson é o filho da minha irmã em memória, Maria Helena, que nos deixou grande saudade, né, pastor? Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe a vida dos irmãos essa noite, né? Nós possamos continuar abençoando a vida dos servos do Senhor. Queridos, eu quero fazer algumas apresentações aqui nesta noite. E daqui a pouquinho nós já vamos passar por um momento das ofertas. E daqui a pouquinho ouvir a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Jesus tem
uma mensagem do coração dele ao coração da sua igreja nessa noite, amém? Eu quero apresentar aos irmãos que não conhecem, né? Está aqui o pastor Paulo Zang, né? O fundador deste projeto. Deus abençoe. Nasceu no coração dele juntamente, né, com os irmãos aí, eu creio, levantando esse projeto em Cascavel, né? Estava meditando hoje, pastor, um projeto de missões, e aconteceu algo muito interessante nos Gideões Missionários desse ano. Um pastor africano, ele disse que verdadeiramente Deus tem que levantar missionários que estejam preocupados com a obra de Deus, né? Ele falou que muitos estão indo para a África, mas não para pregar o Evangelho, estão indo para passear, para tirar foto, né? Para fazer as maiores postagens. O menor intuito que eles estão indo é para ganhar almas. E eu glorifico a Deus, né, por este projeto ter nascido, creio, no coração do Senhor, né, essa junção. Eu tenho a certeza que vai ser bênção, Jesus vai ser glorificado. Para quem não conhece, esse aqui é o pastor Paulo Zang, né? Já ministrou algumas vezes aqui na nossa igreja, juntamente com o pastor, né, está a sua família, né, a esposa, os filhos, e a igreja, né? Igreja Renovada do Brasil. Isso também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Fique à vontade, pastor. Estamos visitando também nessa noite, né, amigos, pastor Pedrinho. Deus abençoe, pastor. Sempre que pode, está aqui com a gente também. Veio juntamente com o pastor, abaixa um pouquinho o microfone para mim. Veio juntamente com o pastor, né, a igreja, que é a Igreja Aliança Renovada. Está lá, pastor, meu Deus do céu, eu sempre esqueço, né? Ângelo, meu Deus, Deus abençoe a vida do pastor Ângelo, né, os obreiros, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quantos estão felizes nessa noite? Eu quero apresentar o pregador dessa noite, né? Pastor Gilson, Deus abençoe a sua vida. Primeira vez ministrando aqui neste trabalho, nesta igreja, né? Foi indicação de um servo de Deus, né? O pastor Pedrinho certa feita me fez a indicação, não consegui trazer o senhor, mas o senhor está aqui nessa noite para ministrar a palavra, né? Através da vida do pastor Paulo Zang, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Veio como um canal de bênção, você vai sair daqui abençoados. Temos muitos visitantes aqui nessa noite, irmãos, eu não vou apresentar todos, mas eu quero dar uma saudação à sua vida. Sois bem-vindos? Amém, que Deus abençoe em nome de Cristo. Eu quero dar a oportunidade ao pastor Paulo Zang, amém? Vamos receber o pastor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, eu cumprimento aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero ser bem breve em minhas palavras para que o pregador tenha tempo de ministrar a palavra, mas esse é um momento muito importante num culto de missões, o momento da oferta, porque missões é uma coisa, irmão, que não é só mais um tema na igreja, não é só mais um assunto a ser comentado. Missões é algo que todos têm que fazer. Missão é algo que não tem como dar uma desculpa e dizer eu vou ficar fora, eu não vou fazer. Não, irmão, missão todo crente tem que fazer. Eu digo que o crente precisa nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo e fazer missões. Essas três coisas não tem como ele não fazer, irmão. Ele tem que fazer isso. Ele tem que nascer de novo, tem que ter um encontro com Cristo, ser cheio do Espírito Santo e fazer a obra missionária. Mas, pastor, eu não posso ir lá para a África pregar, eu não posso sair para outros lugares fazer missões. Mas você pode fazer missões de três maneiras. Tem três jeitos de fazer missões. Primeiro jeito, todo crente tem que fazer. Qual é a primeira maneira de fazer missões? Orando por missões. Ore por missões, interceda pelos missionários. Saiba que o campo missionário precisa das suas orações. Um grande missionário disse que cristãos podem alcançar lugares que nunca colocarão os pés através da oração. Aleluia. Você nunca vai pisar os seus pés físicos lá, mas a sua oração vai chegar àquele lugar. Acredite em mim, os missionários precisam da sua oração. Ore por missões. Ou então você poderia também ir ao campo missionário. Se você disser, eis-me aqui, e Deus tem uma chamada com a sua vida, saiba que Deus proverá meios e você vai acabar indo dentro
daquilo que Deus tem para a sua vida. Se dispõe aí e Deus te levantará, se essa for a chamada, o propósito de Deus para a sua vida. Mas tem outra maneira que todos podem contribuir também, que todos podem fazer missões, que é financeiramente, porque a obra de Deus se faz com dinheiro também, irmão. Os missionários precisam de dinheiro. Tudo que você pensar em missões vai dinheiro e é caro, irmão. É caro, é complicado. Porque geralmente o cristão gasta mais com Coca-Cola do que com missões. Pizza. Geralmente, irmão, foi feita uma pesquisa. Os crentes gastam mais com chiclete, com bala, do que com missões. E para piorar, muitas igrejas grandes que levantam grandes valores para enviar para missões, esse dinheiro não vai para a missão mesmo transcultural, para povos não alcançados. Fica por aqui mesmo, aquela ideia de que aqui também é missões, estamos fazendo missões aqui, e não envia para o campo missionário, onde os missionários estão sofrendo. Eu vou dizer para você, é muito complicado. Hoje eu brinquei com o irmão falou assim, já foi para Moçambique? Eu falei assim, ainda não. Só levantar os 20 mil, nós vai lá e volta. Está brincando, irmão? Só para você ir lá, são 20 mil. E você tem que levar muito dinheiro, porque lá as pessoas precisam mesmo. Você vai se doer se você chegar lá sem dinheiro. Você vai voltar terrivelmente quebrado se você for sem dinheiro, porque você não vai conseguir ajudar ninguém. E as pessoas vão ver em você, vão olhar para você com expectativa de que o pastor do Brasil chegou aqui e vai nos ajudar. E o pastor do Brasil não ajuda ninguém, fica todo mundo frustrado. O povo lá e o pastor que foi. Então nós temos que fazer. Se eu não consigo ir lá, irmão, se é difícil ir lá, eu posso fazer alguma coisa aqui. É esse o projeto AMA, Associação Missionária Atalaia. Nós não podemos ir, enquanto nós não formos, nós enviamos nosso dinheiro para lá, nós sustentamos esses missionários que estão lá. E nós temos um projeto lá em Moçambique, pastor Antônio, ele está trabalhando lá com 4 comunidades africanas. Ele atende essas 4 comunidades. Ele está na cidade da Beira. A cidade da Beira é uma cidade conhecida. Se você pesquisar no Google lá, Beira, Moçambique, você vai achar. É uma cidade grande. Ele está perto dessa cidade lá. Só que daí ele tem igrejas mais para dentro. E ele vai, atende. Tem 3. A igreja dele mais 2. É ali perto, ele consegue dar conta de ir. Só que tem mais uma igreja que está lá na fronteira do Malawi. E para você ir até lá, irmão, gasta ele, a esposa e mais 2 obreiros em torno de R$800 em dinheiro brasileiro. R$800 eles precisam para ir lá levar a ceia para os irmãos. E agora eu vou dizer para vocês, a última ceia que eles participaram foi em dezembro. Eles estão querendo participar na ceia agora, em junho, julho, agora, quando terminar esse trabalho aqui, eu quero ter levantado um valor para enviar para eles poderem tomar ceia de novo. E daí a próxima vai ser em dezembro de 2025, se Deus quiser. Então eu conto com a sua ajuda. Você pode contribuir de várias maneiras na obra missionária. Eu também quero apresentar aqui para você esse cofrinho que a gente fez. Se você não sabe, esse aqui é uma latinha desse café, né? Aqueles café belista lá, a gente ponhou um adesivo e transformou num cofre missionário. Se você tiver interesse, nós temos alguns ali, você pode pegar um desse aqui e aquela moedinha que está sobrando lá, joga dentro do cofrinho. Quando encher, você liga para o pastor Fernando ou para mim e diga, olha, enchi o cofrinho e quero abençoar a obra missionária. Você pode pensar que isso aqui não dá resultado, mas eu já recebi bastante oferta assim lá na igreja e foi enviado tudo para o campo missionário. Essa é uma maneira que você pode contribuir. Eu tenho também, irmão, não sei se alguém usa CD ainda, mas eu tenho alguns CDs ali que foram doados para a obra missionária. Se você ofertar uma oferta, seja de qualquer valor, 5, 10 reais, você já pode levar um CD desse aí, irmão. Tem CD ali do Valdivino, do Rodrigo Marrone, tem vários CDs ali. E também tenho livros, tem alguns livros, tem alguns livros ali sobre missões, sobre batalha espiritual.
Depois você pode estar adquirindo no final do culto e abençoando a obra missionária. Mas agora eu quero pedir a você, se você puder ofertar algo, enquanto a minha esposa vai estar louvando ao Senhor Jesus. Eu não sei como você decora a oferta com a salva. Com a salva, amém? Então alguém traz a salva aqui. Irmão, qualquer oferta que você dá, a partir de R$5 você pode levar um CD, se você tiver interesse. Eu vou colocar esses CDs aqui. O povo pega aqui, glória a Deus, aleluia. Aí você traz a sua oferta aqui, oferta e já leva o CD, irmão. Nós temos que, o irmão deu 2 caixas de CD para nós, mas acontece que hoje é difícil quem tem a parede de CD para rodar. Glória a Deus. Isso, coloca aí. Esses aqui também, irmão, que tem bastante isso aqui. Glória a Deus. Aleluia, Santo Espírito. Esse aqui é uma seleção. Aleluia. Em 2019, a gente fez um congresso muito abençoado na Renovada. Foram 6 ou 7 dias de missões que foi feito lá. Esse congresso foi uma benção e a gente arrecadou, acho que, um bom valor de missões e foi enviado para Moçambique, para o Paraguai e tem mais um país, não, para Piauí. No Piauí, a gente enviou uma oferta também para o Piauí. E a gente fez um CD na época, a gente fez bastante CD para doar para os irmãos e sobrou um tanto ainda. Então você pode estar levando, é uma coletânea missionária, amém? Então vamos ofertar, quem tiver a sua oferta aqui, vamos colocar de pé, fazer uma oração. Daí você traz a oferta enquanto a irmã Daniela vai estar louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus de maravilha, Deus de poder. Tu és fiel, Senhor. A tua obra é verdadeira, Deus. Oh Jesus, neste momento, Pai, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, nós intercedemos a Deus pelos missionários. E ó Pai querido, neste momento, ó Pai, venha tocar os corações aqui, ó Deus, nesta oferta que será feita para a obra missionária. E aquele que ofertar, meu Deus, venha recompensar grandemente a sua vida, venha recompensá-lo de uma maneira extraordinária, de maneira que ele perceba que foi a mão do Senhor que fez. Em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode trazer a sua oferta enquanto a irmã vai louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí pega o CD aqui, irmão. Quem quiser pegar o CD tem aqui, ó. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não é fácil passar por um vale, pode baixar um pouquinho. Glória a Deus. Mas o vale tem
a bênção que receber vai saber valorizar. Essa luta vai passar, Deus vai te surpreender. Mas perceber quando vai uma grande vitória esperando por você. Aquele que te viu chorar, de vergonha, angústia e dor, agora vai te ver honrado em um banquete assentado na vitória que conquistou. Na vitória que conquistou. Essa luta vai passar, essa luta vai passar, Deus vai te surpreender. Mas perceber enquanto glória, uma grande vitória esperando por você. Aquele que te viu chorar, de vergonha, angústia e dor, agora vai te ver honrado em um banquete assentado na vitória que conquistou. Na vitória que conquistou. Na vitória que conquistou. Amém. A palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, só esqueci de falar uma coisa aqui. Ali na frente tem um banner ali, algo colocado ali, com as fotos do trabalho lá em Moçambique. E junto ali tem um QR Code, se você quiser ofertar pelo Pix. Aí você pode ofertar ali também, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Volta a palavra ao homem de Deus aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe do pastor Paulo, em nome de Jesus. Eu falei que ele era o fundador, né, irmão? A palavra às vezes foge da mente do pastor Fernando, mas é o fundador que veio de um projeto sério, né? Muitos levantaram. Como eu falei com ele, tem muitos fazendo oferta por aí, mas igual ele foi claro em dizer, o dinheiro não chega, né? Tem muitas pessoas morrendo de fome, precisando de algo. Daí tem muito congresso levantando oferta, mas a oferta nunca chega, né? Daí tem a capacidade, às vezes, de subir no altar e descer além de quem está fazendo. Mas eu tenho certeza que aquele que se levanta para fazer algo para Deus, é Deus que ajuda, é Deus que se manifesta. Não tome menos coca, né? E oferte mais em missões. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas, pastor, eu não consigo ficar sem coca. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Coloque-se de pé nessa noite. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Com certeza é que Deus tem uma palavra revelada ao coração dele, ao coração da igreja. Pastor o Gilson, né? Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Pastor Pedrinho vai estar orando nessa noite. Pastor vai estar ministrando a palavra do céu. E eu tenho certeza que Jesus já preparou o meu e o teu coração com uma palavra viva e eficaz sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Vamos receber os pastores aplaudindo Jesus bem forte. Salve, irmãos, amém? Amado Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, nós oramos, te louvamos, ó Deus poderoso, Deus, por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Deus querido, Papai, nos movendo, Pai, nesse projeto, Senhor, de missão. Pai querido e santo, Pai, que o teu Espírito esteja abençoando, esteja confirmando, Pai amado, esse projeto, meu Senhor, dando graça, abrindo o nosso entendimento, nos dando, Pai querido, desejo, Pai, de fazer o melhor pelo teu reino e pelas almas, em nome de Jesus. Usa, Pai, teu servo e fala conosco nesta noite por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória
Glórias a Deus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé e quero que você abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Enquanto você vai procurar aí, eu quero aqui já agradecer o convite do pastor Paulo Zang, né, que tem estendido para nós esse convite de estar também semeando neste projeto com a voluntariedade, né? E agradecer o pastor Fernando também, né? Estamos nos conhecendo hoje. Pastor Pedro, eu conheço ele. Pastor Pedro e pastor Paulo nós conhecem há pouco tempo, né? Faz uns 400 anos já, né? Não ainda. Glória a Deus. Mas nós era tudo solteiro, né? O Paulo já, acho que não, né, Paulo? Era, né? É mesmo, o Paulo, e ele era bem magrinho. Glória a Deus. Mas são nossos amigos, né? São nossos irmãos. E Deus sempre nos coloca junto em algumas situações, né? Glória a Deus. Capítulo de número 10, versículo de número 1 em diante. Se puder deixar um pouquinho mais baixo o fundo musical. Isso. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da tua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Amém? Amém. Aí eu quero ler para você também um nome que diz assim: Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado o reino de Deus. Aleluia. Pode tomar todo o centro, por gentileza. Para quem não me conhece, meu nome é Rogilson, né? E eu pertenço à Assembleia de Deus, Comunidade Moriá. Nós pastoreamos ali no Riviera. Até eu já mirei os cantores aqui para levar lá. Oh, glória a Deus! Eu fui 20 e poucos anos da Assembleia de Deus Missão e Deus nos chamou então para iniciar uma obra ali. E nós estamos numa grande obra e não podemos parar, né? Então ali nós estamos fazendo a obra de Deus. E conheço a irmã Tereza, né, há muito tempo já também. Como ela disse, eu fui missionário 2 anos no campo de Guaraxaba. E nesse tempo eu conheci a irmã Maria Helena, que é a saudosa, né, irmã Maria Helena, que é irmã da irmã Tereza. E Deus colocou a irmã Maria Helena no meu caminho num momento bem interessante da nossa vida, da nossa trajetória. Eu e minha esposa ficamos 2 anos como missionário e conhecemos então a irmã Maria Helena lá. E ela, enquanto eu pastorei a igreja lá por 2 anos, ela foi a dirigente de situação. E ela se tornou uma mãe para mim e para minha esposa. No entanto, que ela era minha confidencial. Tudo que eu precisava, ou qualquer luta, qualquer coisa que nós estávamos passando, e eu não ligava para o pastor presidente, eu ligava para a irmã Maria Helena. E depois que ela se foi, eu passei muita dificuldade, porque eu me apeguei muito a ela, né? E foi meses para mim aquela situação, e enfrentei uma situação e pensei em ligar, e falei: agora, para que eu ligo? É complicado, né? E ela foi uma mãe espiritual para nós, então nós se apegamos muito. E quando o pastor me fez o convite para pregar nessa semana missionária, eu fiquei alegre, porque é uma coisa que nós já vivemos, né? Uma coisa que nós já enfrentamos. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos aqui, voltando para a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele está trazendo
a mente dos discípulos um conselho espiritual. Quando ele vai falar sobre a seara, sobre a missão, ele traz a mente dos discípulos, lembrando aos discípulos a grande responsabilidade com o reino de Deus na terra. E aí ele diz aos discípulos o seguinte, que eles deveriam sair e anunciar o Evangelho. Aleluia. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos entender no livro de Atos que a palavra de Deus diz que eles deveriam ficar em Jerusalém até receber do alto poder a virtude de Deus, para depois sair fazendo missões. Porque a palavra missão, por mais que pareça simples, ela é uma palavra de muito peso e de muita responsabilidade. A palavra missão, que definindo ela pelos dicionários, quer dizer aquele que faz uma obra, ou aquele que trabalha numa obra. A definição é essa da palavra em si, mas não é qualquer obra, não é qualquer trabalho. E para que esse trabalho, que essa obra seja realizado de uma maneira com sucesso, com êxito, é necessário trabalhar com as ferramentas adequadas para que essa obra seja uma obra de excelência. Aleluia. E quais são as ferramentas para se trabalhar com esta obra? Nós vamos falar disso um pouquinho. Jesus disse aos discípulos, quando Jesus separou os discípulos, ele separa 12 pessoas especiais, escolhidas a dedo. Jesus não olhou para qualquer pessoa na multidão e disse, pode ser você. Na falta de tu, vai tu mesmo. Não. Jesus, ele escolheu a dedo, especialmente aqueles a quem ele queria. Aleluia. A Bíblia diz que ele escolheu quem ele queria, quem ele já tinha um projeto de. Jesus já tinha um projeto na vida desses 12 discípulos, ou desses 12 homens, para que eles invadissem o mundo com a proclamação do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. E aí interessante, irmã Teresa, que eu observo, é que não foram juízes, não foram os ricos, não foram os grandes, não foram os importantes. Jesus chamou tanto pessoas que eram leigas, indoutas, como pessoas que tinham alguma sabedoria. Jesus chamou tanto cobrador de imposto, que era um matemático formado na faculdade matemática, como ele chamou também alguns pescadores que não tinham instruções, eram indoutos, mas que eram pessoas que tinham no seu coração o desejo de anunciar o reino de Deus. E Jesus não fez acepção de pessoas, porque aqueles que ele chamou, ele mesmo os treinou e enviou para continuar a sua obra. Ou seja, Jesus preparou, aleluia, extraordinariamente esses homens para incendiar o mundo com a pregação da palavra de Deus. Mas não é qualquer palavra, não é de qualquer jeito. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus passou por quase 3 anos treinando esses discípulos. E aí Jesus instruiu-os bem. Aleluia. E aí Jesus, além desses 12 discípulos, Jesus chamou mais 82. Fora os milhares que tinham, que pregavam já. Aleluia. E aí Jesus vai instruí-los. E Jesus faz o seguinte, porque quando nós falamos de missão, aí nós achamos assim, que fazer missão é fazer de qualquer jeito. Fazer missão não é algo fácil de se fazer, irmão.
Porque na obra missionária, tem pessoas que acham que vai ir para a obra missionária e vai ter só sucesso, não vai encontrar dificuldades, né? Nós estamos num lugar bom de pregar, nós temos microfone, nós temos caixa de som, nós temos aparelhagem, nós temos facilidade de fazer a obra de Deus, mas na época de Jesus era no peito, era na boca, no boca, como diz alguém. Na época de Jesus era anunciando de casa em casa, não tinha carro, não tinha bicicleta, ou ia de jumento ou ia de a pé. E aí Jesus está chamando os discípulos e colocando na mente deles que eles têm uma grande responsabilidade, e a responsabilidade deles não era apenas com o céu, mas era com as vidas que dependiam deles para receber a palavra da vida eterna. Então fazer missão não é construir qualquer prédio, não é construir qualquer casa, é levar ao perdido a palavra da vida eterna. Aleluia! E é por isso que Deus nos dá a ferramenta necessária. Quando Deus chama alguém para a obra missionária, Ele não chama alguém que é especializado, Ele chama alguém que não tem essa especialização, para que ele seja treinado e saia da sua presença com as ferramentas necessárias. Ou seja, você vem sem nada. Você vem com o coração aberto, você vem com desejo, e Deus enche você do Espírito Santo, e Deus instrui você, enche de graça, enche de virtude, enche de poder e enche de unção, e manda você para o campo missionário. Porque se você for sem as ferramentas, você voltará derrotado. Mas quem vai, aleluia, designado pelo dono da obra, vai com as ferramentas necessárias e vai fazer uma grande colheita. Estes que são enviados é a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo. É nós que estamos aqui esta noite, que Jesus está chamando para que nós empregamos a nossa vida pelo reino de Deus. E aí é interessante que Jesus disse assim, eu quero que vocês vão em todas as cidades, em todos os lugares, Aleluia. até o confins da terra. Mateus 28, versículo 19 vai dizer assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus está dizendo é que a responsabilidade da pregação do evangelho está sobre o ombro da igreja para proclamar a salvação em todos os lugares, seja nos becos, seja nos valados, seja nas grandes metrópoles, seja aqui nacional ou internacionalmente. Aonde houver uma oportunidade, nós somos os obreiros responsáveis pela salvação do mundo. Aleluia. Quais são as ferramentas, pastor? O evangelho do reino. Quais são as ferramentas, pastor? A oração, o jejum, a vida santificada, o evangelho do reino. Porque para fazer missão, você precisa ser revestido de poder. Porque quem não é revestido de poder, pode até tentar fazer missão, mas não vai passar do primeiro elo, porque vai voltar vazio e frustrado, porque não foi chamado para isso. Porque fazer missão, irmão, não é como muitos pensam. Que eu quero fazer missão na Espanha, que é o salário em euro. Eu quero fazer missão em alguns lugares. Quando eu fui chamado para a missão, eu estava trabalhando, era construtor, ganhava muito bem na época, era um salário muito bom. A minha esposa bem empregada. Nós estávamos em Curitiba e um dia no culto, né, a nossa igreja tinha 250 membros. E aí o pastor disse assim, e eu era presbítero na época, e o pastor disse assim: olha, Deus falou comigo e tem 2 casais da igreja que Deus mandou colocá-los na minha oração, porque nós precisamos enviar 2 missionários para o campo, e Deus manda que eu coloque eles em oração.
E aí tinha um presbítero que estava fazendo, deixa eu contar isso aqui, eu já vou continuar. Tinha um presbítero que estava fazendo um curso de missão lá na Central. E naquela época eu já tinha terminado meus cursos, já era formado, e eu estou na minha lá, e eu nem sonhava que alguma coisa ia acontecer comigo. Eu estava bem, ganhava bem, tinha uma boa casa, bom conforto, carro, né? A família abençoada, não faltava nada, estava tranquilo. E aí eu não queria dor de cabeça para mim, eu estava tranquilamente, porque eu fui embora de Cascavel para me dar bem na vida. Era o meu intuito ir para outra cidade, ganhar dinheiro e ter uma família estruturada. E eu estou lá trabalhando, ganhando meu dinheirinho e, né, com a família abençoada. E quando foi numa quarta-feira que eu fui para oração, aí o pastor, chegou um obreiro e falou: "Ó, pastor, quero você lá no gabinete." Eu falei: "Meu Deus, o que eu fiz de errado?" Lá para o gabinete, fui lá para o gabinete, cheguei no gabinete, ele falou: "Presbítero, eu estava orando e Deus me mostrou que é para você ir para a missão." Aí termina a base, né? E eu disse: "Qual que é o salário?" Porque eu estou ganhando um salário bom, que eu vou deixar tudo aqui, e para onde que é? Eu nem sei, para um lugar que eu nem sabia onde é, nem rumo. E aí ele falou: "O salário nós vamos conversar depois." Eu falei: "Então tá bom, vamos orar." E aí o outro presbítero falou assim, quando ele chegamos junto, e quando ele falou para mim: "Ó, você vai para Guaraqueçaba, que é um porto, uma cidade pequenininha, portuária, e tem 20 ilhas, tem que atravessar o mar para ir para as ilhas, 20 ilhas." E eu fui ficar no continente, lá em terra, mas era só de estrada ruim, a 60 quilômetros, você fazer com um carro lá, meu irmão. Se for esse carro do pastor Paulo Zang, não chega. Para fazer 60 quilômetros é mais de 2 horas, irmão, de carro. Não pode passar de 20 por hora, cheio de buraco na estrada. E aí o outro falou assim: "Não, o meu chamado não é para ir não, é nesse lugar não. Deus falou comigo que o meu chamado é para mim para a Europa, e porque meu chamado é para ir para a Europa." Eu falei: "Glória a Deus, Deus que te leve para a Europa." Até hoje não saiu de Curitiba, está lá. E aí o pastor falou: "Olha, tal dia vai vir o supervisor de missão e vai pegar você e levar lá para ver o lugar." E aí ele veio e nós fomos lá ver o lugar, eu e minha esposa. E quando nós chegamos lá, era já de tardezinha. Cheguei na igreja, a igreja, a porta velha, caindo aos pedaços, o banheiro tudo vazando. Olhei que o negócio assim, eu falei: "Meu Deus do céu, é aqui que vai ser o negócio?" E aí ele falou: "Olha, é o seguinte, você vai ficar aqui, entendeu? Nós vamos arrumar uma casa aqui para você, você vai ficar aqui. E o pastor que estava aqui morreu, né? Estava velho, eu acho que os crentes matou ele de tanta dor de cabeça. E daí falou assim: ele morreu, né? E aí você vai assumir a igreja." Eu falei: "Mas tem quantos membros?" "Deve ter uns 40 membros." Eu falei: "Amém, glória a Deus, já está bom." E aí ele falou: "Mas antes de você assumir, a tua esposa vai ficar aqui e nós vamos para a ilha." Eu falei: "Tá bom, vamos lá conhecer a ilha, porque você vai ter que dar assistência para 20 ilhas." Eu falei: "Meu Deus do céu, 20 ilhas." E daí eu falei: "Não, vamos embora." E eu fui numa ilha com ele, atravessamos o mar e eu olhando para trás, aquilo foi sumindo. Falei: "Meu Deus do céu." Chegamos numa ilha, tal de Ilha Rasa. E daí ele deixou lá, fomos de lancha, deixou lá e falou assim: "Viu, fica aí que eu vou fazer uma visita na outra ilha e já volto." Voltou 3 dias depois, eu não conhecia ninguém na ilha, deixou na casa do pastor, falou: "Fica aí que eu já volto." Voltou 3 dias depois. Eu falei: "Meu Deus do céu, me esqueceu eu aqui, e agora minha esposa lá, está lá do outro lado." Esse já foi o primeiro teste, né? E quando ele chegou, ele falou: "E daí, tá afim de ficar na missão ou vai voltar embora?" Eu falei: "Não, Jesus me mandou para cá, eu vou ficar na missão." Aleluia. Eu ganhava hoje, se fosse hoje, uns 5 mil reais de salário. Aí eu falei: "Quanto que vai ser o salário para sustentar aqui?" 500 reais. Eu olhei assim e falei: "Meu Deus do céu, mas como? 500 reais não dá nem para comprar compra do mês." "Não, você vai começar com 500 reais. Eu falei: "Amém, vamos lá, 500 reais. E começamos, todo mês eles mandavam aquele 500 reais.
E eu falei, Jesus, pela misericórdia, quando eu assumi a igreja, eu fiz a primeira reunião, dos 40 que ele falou que tinha, apareceu só 5. Eu falei, cadê os membros da igreja? Não, chamou um presbítero, falou, presbítero, cadê os membros da igreja? Não tem mesmo, pastor, a igreja assim, 5 pessoas estavam ali. Um tinha 79, outro tinha 100 e poucos anos. E o de 100 e poucos anos já levantou e falou, não aceita esse pé aqui. Trouxeram um pé lá de Curitiba para cuidar de nós aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Se nós mandaram um piá para cuidar de nós. E aí já recebi aquela pancada, né? Eu falei, ô misericórdia, louvado seja Deus. E foi, daqui a pouco aparece a irmã Maria Helena e me salva. Eita, glória a Deus. Foi um esteio lá para nós. Mas nós ficamos lá, irmão. E ficamos na obra. Ficamos lá, firme na presença de Deus. E as coisas foi andando. E eu comecei a evangelizar. E eu pregava segunda, terça, quarta, quinta, tudo, até domingo. Todos os dias eu pregava. E os dias de culto de ensino eu ensinava. No dia de pregar eu pregava. E eu vi que as pessoas vinham e ficavam lá fora do lado da rua. E daí o que eu fazia? Eu falava assim, ó, eu colocava o obreiro, que era um pouquinho mais novo, que tinha 70 e poucos anos, né? Colocava ele e falava, ó, continua pregando aí que eu vou. E saía lá na rua e conversava com a pessoa e trazia para dentro da igreja. Trazia meio empurrado já, obrigado para dentro da igreja. Sentava lá, irmão, vou resumir para você. Eu fiquei 2 anos lá. Eu deixei 58 pessoas tomando ceia. Eu fiz 8 casamentos. Tinha uma mocidade de uns 15 jovens lá. Glória a Deus. Mas foi você que fez isso? Não. Eu não tinha ferramenta quando eu fui. Mas o Senhor me deu a ferramenta. Sabe o que Jesus está dizendo aqui esta noite? Que Deus vai levantar missionários. Mas pessoas que têm responsabilidade. Que quando vir o primeiro embate, não volte para trás. Mas em frente de cabeça erguida. Aleluia. Convicto que foi Deus quem te chamou para esta grande obra. Pastor, e você não passou fome lá? Nunca passei fome. Porque quando eu levantava para tomar um cafezinho que não tinha, eu dizia, ô Jesus, eu ia para a oração começar a orar. Senhor, não tem nada para comer hoje de manhã. E o Senhor falava no meu ouvido, vai lá no caixa eletrônico. Eu ia lá, só tinha um mercado lá. Da vilinha. Era uma vilinha, 3.000 pessoas lá. Só tinha um mercado. O mercado era agropecuária, era material de construção, era mercado, era tudo. E tinha um caixa eletrônico. Aí eu ia lá, passava o cartãozinho lá, 50, a glória, 30, 40 na conta, e eu saía pulando de alegria. Glórias a Deus. Sabe por quê? Não deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus falou para ele assim, vai de 2 em 2 pregando o evangelho. Não leve nada contigo. Vai somente com a roupa do corpo. Porque aonde você chegar, ali naquele lugar você será sustentado. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele é o Deus da provisão. E quando você faz a obra, e quando você prega, e quando você resgata a vida para o Senhor está provendo na tua casa, o Senhor está curando na tua família, o Senhor está prosperando o teu ministério, o Senhor está prosperando, aleluia, para você, e nada vai faltar, porque Ele é o responsável pela seara. Mas a obra missionária não é fácil não, irmão. No lugar que nós fomos só tinha médico 2 vezes por semana. Aí minha esposa ficou grávida lá e ela começou a fazer o pré-natal. E aí nós, felizes porque ia vir o filho, né? Glória a Deus. A minha menininha que hoje tem 21 anos, que já está se formando, ela era bem pequenininha, nenenzinha. E aí minha esposa ficou grávida e iria vir mais um filho ou filha. E a gente ficou alegre. E aí fomos fazer o pré-natal, 2 vezes por semana tinha médico, de repente, dali já estava quase 5 meses e de um mês, de 4 para 5 meses, eu observei que a barriga dela não mexia. E eu fiquei com medo de falar para ela, né, porque nós estávamos num lugar distante, sem medicina, sem muito recurso.
E ela com medo de falar para mim, e de repente nós criamos coragem, fomos saber o que estava acontecendo. E eu disse, olha filho, eu estou vendo que não mexe. E ela disse, olha, eu estou com medo e tal, vamos no médico. Chegou no dia do médico, quarta-feira, fomos no médico. O médico fez os exames e falou, olha, é o seguinte, às vezes dá de se enganar, né? Às vezes a gente se engana, parece que tem só um coração batendo, eu não sei o que acontece lá, que ele se confunde nossos corações. Mas é o seguinte, vai lá fazer um exame lá, ecografia, né? E nós fomos 60 quilômetros de estrada de chão. Nós não tínhamos nem uma bicicleta, como fomos para lá. É o que o pastor que falou. Aleluia. Eu vinha cada 3 meses para Curitiba levar o relatório e tinha que fazer relatório ainda, fazer relatório de missão, CDzinho, filmar tudo o que você fazia ali. E daí cada 3 meses nós íamos lá na igreja que sustentava nós, passava no telão lá e eles arrecadavam de rodo, aleluia. Mas nunca chegava para nós. Deus querido. Está entendendo? Deus meu. Eu falei assim pro pastor, já continuo, falei assim pro pastor, nós precisamos de uma impressora aqui, de um computador. Ele falou, não, eu vou mandar para você. Ele mandou um computador e uma impressora dele. Aí quando eu cheguei lá para receber o salário, ele estava descontando. Olha, todo mês nós vamos descontar a parcela do teu salário. Já era pouco e descontar muito da parcela. Aí no dia da comissão, fui lá, apresentei, aí falou assim, ele falou assim, aqui está o missionário, e o missionário lá não tem bicicleta, tem nada, anda a pé. E aí um irmão levantou lá e falou assim, pastor, estou doando minha moto para ele. Pastor, ei, glória a Deus, pegou a moto e a moto nunca chegou até hoje. Vendeu a moto e não apareceu uma moto para nós lá. Aí de muito custo, de tanto que tinha, mandaram uma bicicleta, Mas nós não paramos de fazer culto, irmão. Aleluia. Quando não tinha culto da igreja, era nas casas. E as casas não eram que nem aqui pertinho, não. 3, 4, 5, 10 quilômetros uma longe da outra, no meio do mato, sem luz, sem água, sem nada, tinha que passar pinguela. A irmã Maria, lembra quantas vezes caiu da pinguela lá, eu, a minha esposa, e chegava sujo no culto, porque tudo cheio de lama, e fazia o culto, e o fogo caía, e Deus salvava, e nós voltávamos, então, irmão, e de repente nós foi lá ver o bebê. Chegamos lá, e aí um casal que ficou muito amigo nosso lá, Paulinho e a Patrícia. Conhece eles? Paulinho e Patrícia. Aí fala, não, nós vamos juntos, nós queremos ver o bebê. E fomos lá, tudo nós chegamos alegrão lá no consultório para ver qual era o sexo do bebê. E de repente o médico começou a suar frio e passava aquele negócio no meu esposo. E depois falou assim, ó, seguinte pai, nós estamos preparados para dar boa notícia, mas esse bebê já está morto há 1 mês na barriga da tua esposa. Irmão, naquela hora eu perdi o chão. Eu saí daquele consultório, não tinha 1 centavo no bolso. E agora o que eu faço? Eu saí desesperado pelas ruas daquela cidade de Morretes, ali, saí desesperado pelas ruas e fui até um orelhão e liguei para Curitiba. Aí nisso eles me socorreram, mandaram dinheiro e pasmem. Dali não tinha medicina ali, tinha que ir para Paranaguá. E aí eu tive que levar minha esposa para Paranaguá, deixar ela internada lá. Eles não podiam tirar o bebê cesariana, tinha que tomar remédio a noite inteira para dar contração, dores, para que ela expelisse o bebê, ganhasse o bebê em parto normal, para que ele jogasse fora. Como não tinha 6 meses, não dava óbito. Mas nós temos até hoje lá para o Natal em casa. A ecografia está até hoje lá. Eu falei para minha esposa, joga isso fora, não, vai ficar aqui até eu morrer. E aí, quando isso aconteceu, eu deixei ela lá no hospital em Paranaguá, desesperado, voltei, não tinha obreiro, terça-feira, e eu tive que ir lá para a igreja dar o culto de ensino da palavra. Meu coração partido e eu dando o culto de ensino para os irmãos. Deus maravilhoso, aleluia. Acabou o culto, os irmãos foram embora, eu fechei a Bíblia, dobrei meu joelho daquela igreja e orei a noite inteira. Eu disse, Senhor, eu levantei daquela oração, já era 6 horas da manhã, eu disse, Senhor, eu deixei tudo em Curitiba, eu deixei casa, eu deixei carro, eu deixei tudo lá, bom trabalho, e eu se dispus a estar aqui fazendo esta obra, e agora o Senhor me faz isso. Tantas pessoas ímpias que jogam o bebê no lixo, que matam seus filhos, que abandonam, e nós com tanto desejo de ter um filho, e agora acontece isso.
E eu orando ali, e parece que o céu não se abria. Quando deu quase 6 horas da manhã, eu senti uma brisa suave que entrou na igreja, e as janelas não estavam abertas, todas fechadas, e eu senti aquela brisa suave, e eu ouvi a voz do Espírito Santo, que ele dizia assim: meu filho, o que eu faço agora você não está entendendo, mas eu já tenho preparado um filho para você, fica tranquilo, isso é o que eu faço agora. Você não entende agora, mas entenderá daqui a alguns anos o que eu estou fazendo, e eu te chamei e te ungi para isso. Ei, glória a Deus. Naquela hora eu me levantei da oração com as forças renovadas. E eu disse: se Satanás queria que eu voltasse embora, é agora que eu não volto. E nós continuamos ali, e Deus nos deu vitória, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Mas o campo missionário é fácil? Não é fácil. Enquanto muitos de nós estamos dormindo aqui tranquilo, com a barriga cheia, tem alguém chorando a noite inteira com fome. Nós ganhávamos R$500, vinha cesta básica e as pessoas, os crentes vinham em casa com fome. Pastor, eu não tenho nada em casa. Eu pegava tudo que eles me davam e dava para eles, e eu ficava assim. Nós repartimos com todo mundo. Nós tínhamos na igreja, não entrava R$500 de oferta. O último mês que eu estava lá, entrou R$800 de oferta na igreja, e com esse dinheiro nós sustentava 5 famílias todo mês com cesta básica, pagava água, pagava luz dos crentes, comprava remédio. Sabe por quê, irmão? Porque fazer obra missionária não é brincadeira. Você tem que ter compaixão. É por isso que Jesus está ungindo uma igreja que tem responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade. Agora deixa eu dizer para você algo. A salvação da humanidade depende de você. A responsabilidade de missão é da igreja. Quem é o responsável pela seara é Deus. É por isso que ele disse assim: olha, peça ao Senhor que envie obreiros para a sua seara, porque tem muitas pessoas que estão gemendo, que estão chorando, enquanto você está aqui comendo pizza e tomando Coca-Cola. Tem irmãos lá comendo bolinho de barro, pegando terra e fazendo bolinho misturado com alguma coisa para eles comer e não morrer de fome. Tem pessoas desnutridas. Meu querido irmão, se isso não te tirar o sono esta noite, você está feio na fé. Mas esta noite eu quero que traga a consciência cristã sobre a tua mente. Você é responsável pela salvação da humanidade. Tem crente que diz assim: pastor, eu não sei pregar, mas você sabe orar. Pastor, eu não sei, eu não tenho dom de nada, mas você sabe orar, você pode ofertar, você pode fazer alguma coisa em prol daqueles que estão precisando. Jesus está despertando a igreja para a salvação das almas. Tem muitas pessoas perdidas, tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas gritando. Um dia Paulo estava na oração e ele dormiu, depois ele foi dormir e ele sonhou, e no sonho tinha um varão que se colocou de pé e dizia assim para ele: passe a Macedônia e nos ajude. Sabe o que Deus está dizendo esta noite? Tem pessoas dizendo para esta igreja que está aqui reunida, gritando por socorro e dizendo: passa a Macedônia e nos ajude, porque nós estamos morrendo. Aleluia! Não, pastor, eu tenho chamada para a missão, mas no primeiro embate já está murmurando. Glória a Deus, aleluia. Um dia o meu irmão falou: eu quero lá visitar o campo missionário, quero conhecer o campo missionário que o senhor está. Eu falei: fica à vontade, irmão, a hora que você quiser, a casa está aberta. Ele foi e falou: pastor, vou ficar uma semana contigo. Pastor, pode até um mês se quiser. Chegou na minha casa por uma semana. No primeiro dia eu levei ele fazer 10 visitas. Nós fizemos 10 visitas num dia. Minha esposa grávida de novo, e nós fizemos 10 visitas num dia, em jejum e oração. E quando chegamos em casa,
de tardezinha, tomei um banho e falou: pastor, eu vou ter que ir embora amanhã, pastor. Falei: mas ué, você não ia ficar uma semana? Não, eu lembrei que eu tenho um compromisso lá. Falei: vai com Deus, meu filho. Obra missionária não é para qualquer um, é para quem Deus chamou. Aleluia! E quem que Deus chamou? Uma igreja consciente. Aleluia. Jesus disse que a responsabilidade está sobre nós. Aleluia. Com dom ou sem dom, meu irmão, a responsabilidade está sobre a sua vida. Se você não canta, se você não prega, se você não sabe orar, mas você pode ofertar, então oferte, porque missão é feita com as mãos que ofertam, com o joelho que oram e com os pés que vão. Aleluia! Não tem desculpa para não fazer missão. Eu não posso ir lá, mas pode ofertar e ajudar a chegar lá o alimento para quem está com fome. Missão não é só pregar o evangelho, é curar os enfermos, é curar os doentes, é sustentar os famintos, porque assim Jesus disse: se fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Jesus falou. Eu vou parar por aqui, meus irmãos. Deus maravilhoso. Mas Deus nos honrou naquele lugar, irmão. Até hoje tem gente que liga de lá para cá. No dia do meu aniversário, a Patrícia é a primeira, nem minha esposa me deu parabéns. A Patrícia e o Paulinho, que são os nossos amigão lá, já meia-noite, quando vai virar, e já manda mensagem: pastor, é teu aniversário, pastor. Está entendendo? Irmão, nós tivemos êxito lá, mas porque Deus nos deu as ferramentas. Aleluia. Jesus falou: não leve alforje, não leve bolsa, não leve ouro, não leve prata, porque aonde você entrar, ali você vai ficar, e ali você será sustentado. Sabe o que Jesus está dizendo? Que você não vai ser um tropeço para o morador daquela cidade, você não vai dar prejuízo para ele, não. Por quê? Porque aonde você chegar, a provisão de Deus chega junto. Aonde você chegar, a unção de Deus chega junto. Se tiver demônio, vai sair. Se tiver enfermidade, vai ser curada. Aleluia. Mas Jesus está falando do enfermo espiritual. Irmão, às vezes do lado da tua casa tem gente que está ansioso, esperando para você falar uma palavra de Deus, e você não fala, com vergonha de dizer que é crente. Na empresa que você trabalha, ninguém sabe que você é crente, porque você tem vergonha de dizer. E Jesus está dizendo: aquele que se envergonhar de mim, eu envergonharei diante do meu Pai, porque a responsabilidade de fazer missão é minha e tua, e não há desculpa para isso. Aleluia. Glória a Deus. Qual desculpa daremos? Se Jesus disse ide, o ide é um imperativo. O que é imperativo? É aquilo que é conclusivo, não muda, não volta atrás. Falou, está falado, é conclusivo. Você é responsável pela salvação da humanidade. Glória a Deus. Aleluia. E se você não pregar, e se você não falar, Deus vai requerer de ti. Aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora uma coisa é certa: aquele que aceita a vocação e o chamado para a missão, pode ter certeza que voltará, aleluia, vai chorando, mas volta sorrindo com seus molhos, não é assim que o salmista fala? Aleluia. Nós perdemos uma filha lá, era uma menina, cabeludinha já estava. Mas no lugar daquela, não digo no lugar daquela, Deus nos restituiu e nos deu um filho. Hoje tem 14 anos, tem 1,80 m, fruto da missão. Glória a Deus. Aleluia. Saudável. Um menino lindo. Glória a Jesus. Por quê? Porque Deus honra aqueles que se dispõem a trabalhar no seu reino. Aleluia. Deus nunca vai deixar você ausente. Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai deixar você sem respaldo. Deus, se Ele te enviou, Ele vai cuidar de você. Se Ele te chamou para esta grande obra, coloque as tuas mãos, que enquanto você trabalha, Deus sustenta a tua casa, Deus sustenta a tua família, e Deus continua guardando e dando vitória. Você crê? Deus falou com você, diga glória a Deus. Eu quero chamar você aqui, você que sentiu a chamada para a obra missionária, você que tem certeza
Você que tem certeza que Deus te chamou para a missão. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser um missionário. Se não for lá no campo, mas eu vou ofertar, eu vou ajudar nesta obra. Mas eu vou orar por essa obra. Eu quero que você saia do seu lugar. Se você tem no coração desejo de fazer missões, sai do teu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Só os corajosos, cadê os corajosos? Nessa hora é difícil. Deus amado. Jesus. Aleluia. Quem que quer ir para a obra missionária, irmão? Ô glória! Glória a Deus! Aleluia. Já estava estranhando já, a irmã Tereza não vim? Irmã de uma missionária? Glória a Deus! Glória a Deus. Tem mais gente, irmão, tem mais gente. Deus está chamando gente. Deus está querendo conscientizar você. Sai do teu lugar e se dispõe. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deixa o fundo musical que eu vou orar agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você levante a sua mão para cá. Nós vamos orar por essas pessoas. Porque fazer a obra não é fácil. Aleluia. Mas é gratificante. Glória a Deus. Feche os olhos. Eu quero que os pastores imponham as mãos sobre Glória a essas Deus. pessoas. Impõe as mãos sobre eles agora. Otorgando autoridade, unção, virtude. Levante a sua mão assim, feche os seus olhos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Esta noite, meu Pai, nós estamos, meu Deus, numa semana missionária. Eu não sei, meu Deus, qual é a dificuldade deste homem, dessa mulher, do teu servo, da tua serva. Talvez, Senhor, ele já até tenha o chamado, mas tem ainda medo, Senhor, de se desprender do conforto. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que a unção do Deus eterno invada a vida destas pessoas que se dispõem, meu Deus, para a obra missionária. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora, enche a vida da tua serva de unção, de autoridade, de virtude, para realizar com êxito a tua obra. Que o nome de Jesus seja glorificado na vida destas pessoas. Que o diabo seja neutralizado, que as amarras do inferno, que os impedimentos, que os atrapalhos sejam neutralizados no poder que há, em o nome de Jesus. E nós profetizamos o milagre e a vitória. E só quem crê diz: eu creio. Diga em nome de Jesus: eu creio. Diga: a responsabilidade da salvação da humanidade está sobre mim. Diga: eu cumprirei a minha missão, sabendo que Deus me resguardará. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, pastor. Eu só vou falar algo aqui, rapidinho, né? Poderosa palavra, poderoso testemunho. Irmão, esse trabalho que a gente está fazendo, eu vou prestar conta, tá, irmão? Eu vou dar relatório de tudo isso aqui, tá? Não fica assustado, não. Eu vou enviar vídeos aqui para o pastor, vou estar enviando, tem um trabalho bem transparente, a gente faz relatório escrito e faz vídeo, pede para o pastor filmar lá tudo, e eu mando para os irmãos. Então, tudo que for, vocês vão ficar sabendo o resultado depois, em nome do Senhor Jesus. Mas Deus tocou no meu coração mais uma coisa aqui, irmão, para você não deixar de ofertar na obra de Deus. Domingo passado a gente fez uma feijoada na igreja e sobrou um tanto de marmita, e a gente congelou essas marmitas e colocou no freezer. Não tem problema, depois a gente vai vender essas marmitas congeladas. Aí eu trouxe essas 8 marmitas para cá para vender para os irmãos. Só que agora Deus tocou no meu coração, dizendo assim: Deus já te abençoou. Agora esse dinheiro das marmitas que você arrecadar hoje vai para a missão também. Então, se você puder, depois eu botar ali para cá, eu tenho só 8 marmitas de feijoada, é R$20 cada. Você chega em casa, só descongela e janta a feijoada. Olha que bênção. Olha que beleza. Só tem 8. Você pode pagar no cartão, pode pagar no Pix, ou até no só tem 7 já. Corre lá depois. Dá tempo ainda.
Amém, queridos? Amém? Você pode aplaudir Jesus essa noite? Deus é bom e o diabo não presta. Amém, queridos? Eu ouvindo aqui o pastor ministrar e algo me incomoda, que às vezes nós fazemos tantas coisas para agradar aqueles que estão em outdoors, aqueles que estão na mídia. Normalmente quando se chega alguém aqui que se diz um missionário, esses missionários que andam de Hilux, esses missionários que andam que tem sobrados, igual um rapaz aí que prega muito em Cascavel. Ajude na obra missionária, irmão. Mas a obra missionária dele, ele não se preocupa com almas. Postou foto uns dias atrás aí de caminhoneta, dizendo assim: a casa que eu sonhei, Deus me abençoou. Daí ele vem na igreja e pede a oferta, daí nós, Deus, é uma bênção, eu vou ofertar. E daí vamos lá: pastor, me passa o teu pix, que eu senti de Deus no meu coração. Tá filmando, pastor? Meu Deus. Eu senti de Deus, pastor, no meu coração. Tô nem aí, deixa eu filmar mesmo. Eu senti de Deus, pastor, de te abençoar. Eu passo o pix. Aí vai lá, somos movidos por emocionalismo. Aí foi pregado aqui, foi falado aqui. Quantas as vezes nós chegamos em casa hoje, colocamos lá a feijoada para descongelar, né? Arroz, feijão, ovo frito, e dizemos: oh Deus, obrigado. E quantos às vezes passam fome? Por quê? Porque nós somos movidos por emocionalismo. Nós queremos ofertar que aonde os nossos olhos acham que vai trazer uma bênção para a gente. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Pare de sustentar essa pilantragem que tem por aí. Aleluia. Muita gente que sai daqui, ó, pega, enche o bolso de dinheiro, não está nem aí preocupado, né? Não está nem preocupado com o que vai acontecer, o que vai acontecer no outro dia. Oferte aonde você tem a certeza que move o coração de Deus. Glória a Deus. Vou dar um testemunho aqui, a primeira igreja que a gente congregou, o pastor Nilton fez, visitava lá, tinha um projeto, que é a SEMI. Era um canezinho, na época era cane, não tinha nem pix, nada. Pegava um canezinho a 10, 20 reais por mês. Minha esposa me chamava de louco. Eu cheguei, acabou o pagamento, tinha 20 reais para comprar pão e leite no outro dia. Na hora da oferta, ela falou: ah, Jesus, é isso mesmo, senhor? Ofertei para ela, para agradecer o nome do senhor. Ela falou assim: o que você fez? Eu falei: ofertei. Ela falou: o quê? O dinheiro que eu tinha. Ela falou: aqueles 20 reais, né? Aqueles 20 reais. Ela falou assim: aquele que você falou que ia comprar pão e leite amanhã cedo. Eu falei: esse mesmo. Jesus mandou, foi. Eu não sei como, porque eu não preciso saber, porque milagre a gente não precisa achar uma explicação. Nós precisamos somente crer. No outro dia, Deus providenciou. No mesmo dia, Deus providenciou. Não é uma toque, irmão. Você sustenta alguém, você oferta na obra, Deus manifesta algo sobre a tua vida. Foi falado aqui muito de missão, tá? Jesus vai começar a tirar esse escorpião que está no bolso de crente aí para colocar a mão para ofertar na obra, né? Parar com esse negócio de: ah, mas o pastor vai ficar rico, o pastor... Não. Tem alguém precisando de 10, 20, 30 reais para comprar um pacote de café hoje, para tomar um café amanhã. Eu tenho certeza que Deus vai começar a incendiar o meu e o teu coração para verdadeiramente nós fazermos algo na presença de Deus. Amém, queridos? E não vai ser o pastor Paulo Zang que vai te abençoar, o pastor Rogilson, o pastor Pedrinho, o pastor Fernando, não. Quando nós fazemos pelo céu, é o céu que manifesta algo sobre as nossas vidas. Foi pregado aqui. Amém, queridos? Então,
Ali está a chave Pix, oferte com alegria, abençoe a vida de alguém, Jesus vai te abençoar. Eu quero que, isso mesmo, né? Amanhã, lá na igreja do pastor Pedrinho, eu esqueci o nome de novo, pastor Pedro Nascimento. Aliança Renovada, né? Glória a Deus, às 19h30, vamos estar lá dando uns glória e vai ser uma bênção. Queridos, levante as suas mãos, eu quero despedir a igreja, vamos voltar para casa abençoados por Deus, amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, e todos dizem amém. Ebenezer, Até aqui nos ajudou o Senhor. cumprimente seu irmão e vamos todos na paz de Jesus. Meu amigo, aos 400 anos, mas não leva na igreja dele.